Olá pessoal, bem-vindos novamente. Essa semana a gente vai ter mais uma vez queda de neve e a tal da freezing rain. Freezing rain, como o nome diz, é a tal da chuva congelante. Essa chuva, quando ela bate no asfalto, ela congela e aí forma aquele chamado black ice, né? Porque o asfalto é preto e o gelo fica preto. É uma situação muito perigosa. As pistas ficam muito escorregadias. Junto com essa neve que vai cair e essa chuva congelante, ainda a gente vai ter as chamadas ice pellets, que são umas bolinhas de gelo que no Brasil a gente chama de granizo. E o que acontece? O que tem a ver com tudo isso que eu quero falar? O inverno é uma época em que as pessoas têm que tomar um cuidado redobrado em dirigir. E aí entra uma questão fundamental. Você usa ou não pneus diferentes? Aqui, para quem não sabe, a gente tem dois tipos de pneus. Os chamados All Seasons, todas as estações, ou Four Seasons, 4 estações, que são todas, e os Winter Tires, que são os pneus de inverno. Eu vejo muita gente aqui fazer o seguinte: quando chega ali para outubro, iníciozinho de outubro, até o final de outubro, pega o seu carro, que está com os pneus regulares, né, os All Seasons ou Four Seasons, leva numa borracharia ou no mecânico e troca todo o set de pneus e bota os chamados Winter Tires. Os Winter Tires, esses pneus especiais de neve, o que eles são? Nada mais são do que pneus um pouquinho mais altos, com maiores ranhuras, sulcos, né, na borracha. Esses sulcos, né, eles dão um pouquinho mais de aderência na neve, né, porque a neve, quando ela está alta, ela entra um pouco mais nos sulcos do pneu e você tem um pouco mais de contato da borracha com o solo. Né? Quanto mais profundo for o sulco, mais a neve entra ali e mais você vai ter condições de tocar o solo de forma apropriada com o pneu. Só que assim, é verdadeiramente necessário o uso do pneu de neve, pelo menos aqui em Niagara Falls? Bom, no meu caso específico, e eu vou dizer para vocês, eu só falo, né, que tudo que a gente fala aqui, a gente fala de acordo com as nossas experiências. Aqui ninguém quer ser dono da verdade, ninguém quer determinar nada do que é certo e o que é errado para cada um. Cada um faz aquilo que lhe convém e acha mais adequado. Neste segundo inverno que nós estamos aqui, eu nunca usei pneu de neve. Vou explicar para vocês por quê. Niagara é uma região que ela não neva tanto assim, com tanta frequência. Além disso, quando tem neve, existem os carros de serviço da prefeitura que eles passam limpando as ruas, né? São caminhões e às vezes umas picapes com um mecanismo de ferro assim, uma ponteira assim, que eles arriam aquele mecanismo e vão raspando a rua e jogando sal. Quando ele passa, ao mesmo tempo que ele raspa a neve, ele joga sal na rua. Por quê? O sal impede a formação do gelo, ele derrete o gelo. Então o que acontece? A pista está limpa, não tem gelo, ela é segura, só está molhada. E você vai dirigir normalmente como se dirigiria em qualquer outro lugar. No caso específico, quando a pista está limpa, tem muita necessidade de você ter aquelas ranhuras para evitar a neve. Claro que em alguns lugares, né, quando você mora em áreas estritamente residenciais como essa aqui que eu moro, as ruas dessa região, elas não têm esse serviço constante. Às vezes o carro passa e às vezes não passa, leva horas para passar. E aí você tem que sair para trabalhar. Você vai dirigir um pedaço na neve. Vai. O que acontece? Dirige devagar, amigo. Em vez de você dirigir igual um translocado, se você dirige translocadamente, é melhor, aliás, nem vir para o Canadá. Aqui você tem que aprender a dirigir devagar e respeitando os limites de velocidade e todas as sinalizações. Isso é um papo para um outro vídeo depois. Então assim, eu, Flávio, nunca usei pneu de neve. E até o momento não vi necessidade de usar. Mas eu conheço pessoas que usam e se sentem mais seguras. E isso é o grande tema. Segurança. Se você quer dirigir e você acha que um equipamento vai te dar mais segurança, use. Não tem nenhuma contraindicação. Eu não uso porque até hoje eu não precisei. Talvez se algum dia eu passar por uma situação que eu precise, eu passe a usar. Agora, isso tem um custo. Isso é uma questão muito importante, né? Quando você chega aqui, você tem muitos gastos, né? E esse custo dos pneus de neve, ele também não é barato. Um set de pneus de neve está na faixa de $1.000, $1.200, mais ou menos. São uns 4 pneus. Além disso, você vai ter que levar o carro pelo menos 2 vezes por ano ao mecânico ou ao borracheiro para fazer essa troca, né? Porque quando chega o inverno, você bota os pneus de neve. Quando acaba o inverno, você tem que tirar os pneus de neve e recolocar os pneus anteriores, os All Seasons da vida ou os Four Seasons, que são a mesma coisa. E isso tem um custo. Além disso, onde é que você vai guardar esses pneus que você tirou? Se você mora numa casa grande,
que tem uma garagem, beleza, você pega aqueles pneus, bota lá na mala do seu carro, na picape, deixa os pneus lá, quando chegar a época você vai lá e troca. Mas se você mora num apartamento, como é que você vai fazer? Vai botar os pneus dentro da sua casa? Não vai. Se você mora numa casa, eu moro numa casa, mas eu não tenho direito à garagem. Onde é que eu vou guardar os pneus? Jogar aqui no quintal? Não posso, porque eles vão ficar o tempo, vão estragar, vai congelar, enfim. A borracha vai endurecer, vai ficar lá sob o sol, sob chuva, sob neve, enfim, vai dar um problema também. Nesses casos, existe uma alternativa. São os warehouses de pneus. Tem isso, eu já conheci um, aliás, eu quase trabalhei num. São armazéns que eles armazenam ali pilhas e pilhas de pneus, todos identificados bonitinhos, com o nome do cliente, um códigozinho. É muito, muito bem feito o serviço, por sinal. E aí, quando você vai lá e troca os seus 7 pneus, você manda para lá. Eles pegam aqueles pneus, você deixa na loja. Esse pessoal do armazém, ele tem uma galera que faz o recolhimento e a troca desses pneus. Eles vão nas lojas, pegam os pneus e levam para os armazéns. E aí você paga uma tarifa, eu não sei exatamente se ela é mensal ou anual, para deixar seus pneus lá. Quer dizer, é mais um custo. Compra do pneu, a troca do pneu no mecânico e o armazenamento do pneu. Então, assim, isso é uma despesa alta, gente, não é barato. Então, assim, no meu caso, como eu não usei, né, talvez eu tenha que usar, mas por enquanto, graças a Deus, eu não usei. Em relação ao dia a dia, né, quando você vai dirigir, gente, o conselho é o mesmo sempre para todo mundo. O tempo está ruim, dirige devagar. Está chovendo muito? Tira o pé do acelerador, dirige devagar, as luzes sempre acesas do carro. Neblina, mesma coisa. Choveu, tá nevando. Meu irmão, o segredo é você dirigir devagar e com segurança. Se você está acostumado a dirigir numa via, sei lá, a 80 km por hora, 70 km por hora, e está nevando, e aquela neve forte, se as condições da pista não estão boas, cara, dirija 30, 40. Joga o seu carro para a direita e vai devagar. Quem quiser passar igual um louco, que passe. Eu mostrei outro dia um vídeo de um carro caído no acostamento da pista, era uma picape grande, com aqueles pneus grandes, né? Aquela pneusada toda, porque o cara não respeitou a neve. Um simples vacilo e o carro dele caiu. Quer dizer, se você não respeitar a neve, ou qualquer outro tempo, lamaçal, essas coisas, você vai acabar sofrendo um acidente. Então, gente, dirige devagar, vidros sempre limpos, os dianteiros, os traseiros, os laterais, para você poder olhar pelos retrovisores. Isso é fundamental. Então, assim, se você dirige rápido, no mínimo, metade da velocidade. Se você tem o hábito de frear muito em cima dos lugares, do cruzamento, do sinal ou do carro da frente, passa a frear bem antes. Assim, 3, 4 vezes antes do que você frearia. Aliás, andar colado no carro da frente nunca foi bom em lugar nenhum do mundo. Então, aumente a distância. Se você anda, sei lá, já uma distância regular de 20 metros, sei lá, 15 metros, passa a andar 50 metros de distância, porque você vai precisar desse espaço para ter poder de reação. Mesma coisa é frear em cima de um cruzamento. Não faça isso. Aliás, isso aconteceu comigo uma vez. Eu, num dia desses, estava levando meu filho para a escola, a rua estava limpinha, tinha passado o serviço lá e tal, enfim, não nevava a tempos, então a rua tinha sido limpa. E aí, quando eu fui me aproximando do cruzamento da escola, tinha uma placa de gelo no canto da direita da rua e eu não vi, mas eu vinha devagar. Mas quando eu freiei para chegar no cruzamento, o carro pegou exatamente em cima dessa placa de gelo. Então ele foi deslizando e eu segurei o volante com força, eu estava devagar, mas o carro não parava. Nisso vi uma picape cruzando, eu falei, pô, vai bater. Eu segurei, continuei pisando no freio, até que o carro parou milimetricamente e a picape passou. O cara também não desviou nem aliviou não, por pouco não bateu. Dali eu entendi que o grande problema não é a neve, é o gelo. O gelo que escorrega igual sabão. Aqui você tem a experiência no caminhar. Quando você está andando e tem gelo no chão, você, se não tomar cuidado, você vai tomar um tombo. Não adianta ter bota de neve nem nada. Você vai andar, tem que andar com o chão aqui igual pinguim. E não é brincadeira não. São os pés arrastando, um de cada vez, braços abertos para dar mais equilíbrio para o corpo e sempre preocupado em ver o que está acontecendo na sua frente. Aliás, os braços abertos, além de te dar o equilíbrio, eles são a sua proteção. Não ande com as mãos nos bolsos. Porque se você tomar um escorregão, o que você vai fazer? O seu instinto é usar os braços para se proteger. Se você estiver com as mãos nos bolsos, você não vai conseguir fazer isso a tempo. Então você vai cair e provavelmente seu tombo vai ser muito pior. Então, tá frio? Usa luva, mas mão fora do bolso. É uma dica fundamental. Aqui a gente tem uma coisinha que a gente pode colocar nas botas
né, que é uma espécie de um equipamento, que são os clits, que são umas ponteirinhas de ferro, tipo aquelas travas de ferro das chuteiras. Elas vêm numa borracha com velcro, você pode botar na ponta do sapato só, e você pisa com a ponta do sapato, ele fura o gelo e te dá aquele grip. Ou então tem uma que você coloca e cobre o solado inteiro, tem travas nele todo. Então você vai andando, você vai escutar aquele craquelar do gelo, que à medida que você pisa, aqueles clits, eles vão furando o gelo. E aquilo te dá uma aderência muito boa. Por falar em clits e aderência, né, já teve gente me perguntando: ah, Flávio, você já usou corrente nos pneus do carro? Não, gente, não precisei. Aqui em Niagara, eu nunca ouvi ninguém falar em usar corrente nos pneus. Claro que existem outras províncias que o clima é muito mais inóspito, é muito pior, é bem severo, como Alberta, Saskatchewan, que lá é neve quase que o ano inteiro. Então, e as pessoas, às vezes, precisam se locomover independentemente das circunstâncias, né, das condições do tempo. E aí, eu já vi vídeos, inclusive, de pessoas usando corrente nos carros, nos pneus. Para quem viu o filme do Rocky 4, quando ele vai para a Rússia treinar para lutar contra o Ivan Drago, ele fica numa área isolada, cheia de gelo, e tem uma cena que mostra umas correntes nas rodas dos carros. É exatamente aquilo. Eu já vi gente fazendo isso aqui, mas aqui na região de Niagara não. Essas correntes funcionam como esses clits que eu te falei, essas travas. Elas dão mais aderência para os pneus, evitando que os carros derrapem mais. Agora, o segredo de tudo é sempre o mesmo, gente. Segurança. Você está ali dirigindo, dirige devagar. Dirigir na neve é tipo de você dirigir num lamaçal, sabe aqueles lamaçal de barro, assim, muito barro, que o carro sai deslizando para tudo quanto é lado. Exatamente assim. Você não adianta querer fazer bravura. Você vai dirigir dentro do quê? Do normal, devagar. Uma correçãozinha de trajetória, uma vez ou outra, principalmente quando você for entrar numa curva, que o carro acaba saindo de lado. Mas dirigindo devagar, com cuidado, não é problema. Eu entendo que algumas pessoas que optam pelo pneu de neve, elas às vezes fazem viagens mais longas. Eu moro aqui na Niagara e eu moro e trabalho aqui. Então, para eu chegar no trabalho, eu levo 12 minutos. Aliás, aqui na Niagara, tudo é 15 minutos de distância de onde você estiver. Então, para o trabalho, eu pego as vias principais. Saio daqui de uma área residencial, que às vezes não é limpa com tanta frequência assim pela prefeitura, mas quando você chega na via principal, tenha certeza de que vai estar limpo. Você vai devagarinho e vai chegar no seu trabalho tranquilo. Agora, quem realmente tem que viajar para Toronto, para Hamilton, que são viagens longas, de 1 hora e 40, 2 horas, eu entendo até que de repente há necessidade realmente do uso do pneu de inverno, sim. Eu, por enquanto, não precisei e espero não precisar. Tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido aí. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí pra gente. Se tiver alguma sugestão, mande. Algum assunto que você queira abordar, é só perguntar que a gente, dentro do possível, a gente responde para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Não esquece, Cataratas no Barril no YouTube, Cataratas no Barril no Instagram. Segue a gente lá. Valeu? Até a próxima!